Capítulo 40, os irmãos vão acompanhar a leitura dos primeiros versos de 1 a 23, que narra uma passagem, uma história linda, uma história marcante, mas de um momento muito difícil da vida de um servo de Deus, que enquanto ele estava passando o turbilhão de dificuldades, ele não entendia absolutamente nada. E muitas vezes é exatamente isso que ocorre conosco. A gente se vê num redemoinho e a gente acaba não entendendo absolutamente nada. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar Gênesis 40, a partir do verso 1, e assim nos diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer na noite de hoje, irmãos, a nossa reflexão sobre todo esse capítulo. Mas vamos ler apenas essa parte e depois, oportunamente, nós vamos observando cada parte que será observada no decorrer da mensagem. Hoje é a terceira mensagem sobre a série que começou há 2 domingos atrás, a série Renovando a Fé e a Esperança. Essa é a série que nós estamos desenvolvendo e hoje é a terceira mensagem. E nessa terceira mensagem, nós queremos aprender um pouquinho sobre a história da vida de José. O momento em que José está vivendo esse período aqui, irmãos, não é nada bom. O contexto é que ele se encontra preso. Ele está preso, irmãos, mas não por algo errado que ele houvera cometido. Não. Algo de injusto que ele tenha feito. Não, nada disso. Ele está preso porque cometeram uma injustiça contra ele, mas o fato é que ele está preso. O fato dele não ter tido culpa alguma não está mudando absolutamente nada. Ele foi injustiçado e se encontra preso aqui. E é exatamente na prisão que surge um fato novo que ele, repito, ele não entende o que se passa naquele momento, mas Deus, nós vamos aprender como Deus usa todas as circunstâncias para fazer prevalecer todos os seus preceitos. Na noite de hoje, irmãos, nessa terceira mensagem da série Renovando a Fé e a Esperança, o título da nossa reflexão é Deus nos restaura mesmo no cárcere. Deus nos restaura mesmo no cárcere. José estava preso. E ele podia estar pensando assim, um filme passando na cabeça dele. Puxa, meu pai me pediu para visitar os meus irmãos no campo, para ver como estavam os rebanhos. Eu fui lá e, de repente, eu achava que eu ia ser uma boa presença, eles iam sorrir para mim, mas nada disso aconteceu. Eles me colocaram numa cisterna e eu não entendi nada. Depois eu fui vendido, estou aqui. Aconteceu um rolo com a mulher do Potifar aqui, que eu nem dei bola para ela, eu saí correndo, mas ela me acusou. E eu estou preso. Observe bem que esse menino, ele tinha todas as razões, todos os motivos para se rebelar contra Deus. Ele podia se rebelar contra o pai.
Ele poderia se rebelar contra os seus irmãos, ele não está entendendo nada. E lógico que ali não é o lugar em que ele queria, ele era o preferido do pai. E o pai o queria muito bem, o pai tanto é que mandou fazer uma veste diferente, uma roupa diferente para ele, mas o fato é que agora ele está num cárcere e poderiam passar, certamente passaram, vários sentimentos e pensamentos na sua memória. Por que eu estou aqui? Onde está Deus nessa hora em que eu estou aqui? Cadê Deus? Cadê o Deus dos meus pais? Será que meu pai está vivo? Ele poderia ser, irmãos, de fato, a pessoa mais revoltada, porque para ele a vida está num compasso de espera. Parece que ele saiu de casa com um propósito e ele não fazia a menor ideia do que aquele dia lhe havia reservado. Ele saiu para ver os irmãos e o rebanho e, de repente, ele não voltou para casa. Quantas vezes na vida da gente acontece a mesma coisa? A gente está numa situação em compasso de espera. A gente fica naquela inquietação, e aí? Deus deixou de ser Deus? Onde está Deus que Ele não resolve aqui a minha situação? Por que Ele me colocou aqui? Ora, tá tudo bem, Ele me colocou aqui, mas e agora? Já que estou aqui, onde Ele está? Eu sei onde eu estou, mas onde está Deus nessa hora? Aparentemente, irmãos, um dos pensamentos que podem ter passado ou visitado aquele menino era: eu estou presente, mas Deus parece ausente. Eu não vejo Deus em nada. Eu não vejo Deus em absolutamente nada. Estou aqui e parece que Deus se ausentou da história, parece que Deus me abandonou aqui, Deus me colocou aqui. E cadê Deus? Onde Ele está? O que nós vamos aprender na noite de hoje, irmãos, é que Deus pode mudar a nossa história e que Deus pode nos restaurar, mesmo no momento em que nós achamos que Ele não está atuando. Parece que Deus não pode agir, mas nós vamos analisar na noite de hoje 3 verdades que aprendemos com a vida desse menino nos tempos de cárcere. A primeira lição que nós queremos meditar na noite de hoje, irmãos, e que nós aprendemos nesse texto, é que Deus continua presente mesmo quando a vida parece estagnada. Deus está presente mesmo quando a vida parece estagnada. O verso primeiro, ele é cabal. O texto diz: aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor e o rei do Egito. Vamos entender o que se passa aqui. José, ele está preso, não numa masmorra, a prisão dele era quase que uma prisão domiciliar. Ele estava guardado num lugar reservado, ele não tinha liberdade, mas ele não estava numa masmorra sofrendo. Era quase, segundo alguns comentaristas, como uma prisão domiciliar mesmo, em uma das propriedades de Potifar. E então ele estava lá, sem liberdade, preso, não podia sair, estava desprovido de liberdade. Contra ele uma acusação perigosíssima de que ele teria dado em cima da esposa do patrão dele. A situação não era nada boa. Então ele está ali matutando, os pensamentos vêm e vão na cabeça dele. Então ele poderia pensar: Deus não está fazendo nada. Como é que Deus permitiu isso comigo? Só que nos diz o verso primeiro que enquanto José está preso, Deus está agindo porque Ele continua sendo o Senhor da história. Num outro cenário distante dali, 2 grandes profissionais, diz o texto, eles acabaram fazendo algum mal feito, algum atrapalhado lá que os 2, o padeiro e o copeiro-chefe, eles desagradaram o seu senhor. Então, vamos entender isso aqui.
Quando esses dois, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, desagradam Faraó, Faraó manda esses homens para onde? Para a masmorra onde está José. Aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que a história está se desenrolando em dois núcleos que não têm comunicação um com o outro. Mas o que nós estamos vendo é que Deus continua sendo Senhor da história. Então, José está lá no canto, lá no palácio, num outro lugar. Dois profissionais são colocados agora na mesma prisão que ele. Que conexão há com isso? Nos diz o texto aqui, irmãos, que nós aprendemos que José não faz ideia da conexão do que vai acontecer. Para ele, são apenas mais dois companheiros que estarão ali com ele. Talvez ele houvesse pensado, e certamente pensou, olha, quem vai me tirar daqui? Como que eu vou sair daqui? Mas o que a gente aprende aqui, irmãos, é que a história de José vai ter uma conexão absolutamente direta com esse episódio que ocorrera lá no palácio. Muitas vezes, irmãos, o que aconteceu com José é o mesmo que acontece conosco. Nós confundimos espera com abandono. E a gente começa a confundir, Deus me abandonou. E não é o que ocorreu. E é também exatamente o que acontece conosco. Deus continua trabalhando em episódios que nós não sabemos. E nós não sabemos como Deus vai conectar essas histórias. E por que nós pensamos que fomos abandonados ou esquecidos? Porque a gente não vê mudanças. José também não tinha como ver o que estava ocorrendo no palácio. Ele está lá no mundo dele. E nós também não ficamos assim no nosso mundo? A gente não tem condição de ver além disso. Então, porque a porta não se abre, porque notícia não chega, não vem no prazo que eu quero, então Deus se esqueceu. Deus não está nem aí para a minha vida, Ele não se importa comigo. Deus não é Deus, coisa nenhuma. Mas o que a gente observa aqui em Gênesis capítulo 40, irmãos, é que a ausência de mudanças não significa dizer que Deus deixou de agir. Repito, a gente não faz conexões, mas Deus continua no trono da história. Meu querido, entenda isso. Deus nunca se ausentou do trono. Ele nunca cedeu o lugar dele para quem quer que seja. Não ocorrem acasos na vida de quem crê em Deus. Ele continua no cárcere, mas Deus não deixou de agir. Deus não deixou de trabalhar. José não sabia, mas Deus estava preparando um encontro. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe vão se encontrar com José porque Deus é o Senhor da história. O copeiro e o padeiro de Faraó foram colocados exatamente no lugar onde José estava. E isso não é obra do acaso. Humanamente falando, irmãos, aquilo parecia mais um acontecimento, é mais alguém que vem cumprir pena. Aparentemente é isso, mas é Deus executando os detalhes da história. Na soberania de Deus, irmãos, aquele encontro era uma peça no plano soberano de Deus para a vida de José. Deus conduz a história, todas elas. José não compreendia, talvez ele se rebelasse lá no seu íntimo, por que estou aqui, por que a minha vida está parada aqui, mas Deus continua trabalhando. Tem alguns teólogos que gostam de uma expressão dizendo Deus trabalha nos bastidores. Irmãos, Deus não trabalha nos bastidores, Deus trabalha no trono. Ele continua no trono, as ordens emanam do trono dele. Assim como José, irmãos, podem ter muitas pessoas, ou nós mesmos,
ou pessoas que amamos e que conhecemos, que estão como José, em compasso de espera, achando que as conexões não existem, parece que o problema é o final, a porta que não se abre, uma notícia que não chega, uma resposta que não vem, mas o texto bíblico está nos lembrando, irmãos, que Deus continua no controle de todas as coisas. O fato de a gente estar, ou de eu estar, ou de alguém que eu amo estar num compasso de espera, não significa dizer, não implica dizer que Deus deixou de agir. Ele continua agindo. Deus não precisa mudar imediatamente dentro do prazo que eu estabeleço, dentro do meu planner, dentro do meu planejamento, para ele provar se ele é Deus ou deixou de ser Deus. Deus não tem obrigação nenhuma com o meu horário. Deus não tem obrigação nenhuma com o meu plano. Deus não tem obrigação nenhuma com os meus desejos. Ele é fiel a si mesmo. E nenhum dos planos dele, nenhum, há de ser frustrado. Ele pode começar a restaurar a vida da gente dentro do cárcere, onde nós achamos que ele não está trabalhando. Uma segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, é que Deus nos usa mesmo em lugares que não queremos estar. Deus nos usa mesmo em lugares em que nós não queremos estar. O texto no verso de número 40, no verso de número 7, irmãos, nos diz que ele está no cárcere. E aí chegam os dois homens, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E então nos diz o verso 7, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que tendes hoje triste o semblante? Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, quem deveria estar mais triste ali era José. Então, observe que, apesar da sua aparente tristeza, ou real tristeza, repito, motivos não lhe faltavam, ele tem tempo, ele tem preocupação, ele tem carinho e ele tem amor por aqueles que estão ali. E ele não fica lambendo as suas próprias feridas, mas ele percebe que existem outras pessoas que também estão sofrendo. Que ele, José, não sabia o que ocorrera no palácio. Mas observe bem como ele tem essa percepção, apesar dos seus sofrimentos, ele consegue olhar a dor do outro. E pergunta, por que vocês estão assim hoje? Observe muito bem que ele não leva para aqueles dois homens o seu ódio, a sua raiva, as suas incompreensões, as suas injustiças, as suas histórias. Ele poderia muito bem chegar lá e dizer, vocês estão tristes? Senta aí, se eu contar a minha história, vocês não acreditam. E certamente, irmãos, todos nós aqui temos histórias tristes para contar. Entretanto, ele não vai lamber feridas. Ele tem um olhar significativo. O olhar dele é para a dor do outro. Eu tenho problemas demais para me preocupar com os outros. Eu estou preso. Eu sofro injustiças, mas ele não alimenta as suas dores. A minha vida está destruída. Ele não fala nada disso. Cada um que cuide de si. Ema, cada um com seus problemas. E como dizem os alunos, cada um com seus cada qual. Não é isso que está no coração de José. José vai ser usado grandemente por Deus. Ele não quer estar ali. Ele não entende por que está ali. Mas Deus sabe. E Deus vai usar. A pergunta é, por que vocês estão tristes? Querido, essa pergunta ela é muito, muito grande, ela é muito forte. Por vezes, o que José está nos ensinando aqui é que por mais que você tenha dores, e você as tem,
A gente pensa que as dores só são nossas. Parece que o outro não tem. Você é capaz de conhecer a vida do outro? Eu não sou. Você sabe quais dores o outro tem? José está nos ensinando isso. Por mais dores que você tenha, entenda, não é só você quem sofre, os outros também. Você não sabe o dia do outro. Ele não queria estar ali. Ele estava no cárcere, mas ele não estava morto espiritualmente. A vida parecia estar em descompasso ou numa paralisia, mas a sua vida espiritual não estava. Aquele menino estava espiritualmente ativo. O olhar dele não foi enuviado, ou neblinado, ou eclipsado pelas dores que ele estava atravessando. Ele continuava servindo. Ele continuava útil e se sentindo útil. Queridos, o lugar da nossa dor não precisa se tornar o lugar da nossa nulidade. O lugar da nossa incompreensão não precisa ser o nosso lugar da revolta. Ele estava preso, mas ele sabia que ainda poderia ser usado por Deus ali. O cárcere, as injustiças e os problemas não anulam o propósito de Deus. As nossas incompreensões não anulam a história de Deus nas nossas vidas. José não escolheu estar na prisão, como nós também não escolhemos os nossos problemas. Ele não planejou estar ali, ele não queria estar ali, mas ele foi grandemente usado por Deus exatamente onde ele estava. O texto nos diz que aqueles dois homens tiveram dois sonhos. Um sonho teve um bom resultado, o outro não teve um bom resultado. Quando aqueles homens tiveram um sonho, eles foram contar para José. Então, a história de cada um era diferente. E isso nos leva a refletir. A sua história não é a história do outro. O drama do outro pode não ser o seu, ou pode ser o seu, igual, mas o destino pode ser diferente, porque o plano de Deus é diferente. Mesmo no cárcere, aquele homem foi grandemente usado por Deus. Queridos, a nossa dor, as nossas incompreensões não anulam o plano de Deus para a vida da gente. Aquilo que Deus tem, Deus vai cumprir. Nunca duvide disso. Mas está demorando. Você está no lugar de Deus? É você quem está no trono? Não, não somos nós. Talvez nós estejamos, irmãos, atravessando algum descompasso, alguns momentos de incompreensão na vida, e talvez nós estejamos pensando como José, ou semelhante a José. Olha, eu não escolhi estar aqui, eu não deveria estar aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha vida está passando, meu vigor está indo pelo ralo e eu estou aqui, tenho tanta capacidade, tenho tantos dons, tanta capacidade, posso fazer tanta coisa e eu estou aqui. Eu não quero estar aqui, mas o que nós estamos aprendendo é que Deus continua com os seus planos, mesmo estando nós onde nós não queremos estar, ou estando em um lugar onde nós não compreendemos o porquê de estarmos ali. Eu estou enfrentando uma situação que eu não planejei, eu estou numa fase que eu não busquei, eu não queria isso, os meus planos eram outros, não entendi porque eu saí de casa, não entendi meu pai de novo, não entendi meus irmãos de novo. Quando é que Deus vai agir? Quando é que Deus vai me tirar daqui? Quando que essa minha história vai mudar? Talvez nós também devamos perguntar, se é este o caso,
Senhor, como posso ser fiel a ti enquanto ainda estou aqui? Como o Senhor pode me usar enquanto eu ainda estou aqui? José não esperou estar no palácio para ser fiel a Deus. Ele foi fiel na prisão. Ele nem sabia que a vida dele ia ter continuidade. Ele nem sabia para onde ele iria. Nós sabemos porque a história já se passou e foi registrada. Mas ele não sabia. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos, assim como José, entender que Deus faz conexões que nós não sabemos. E Deus está agindo em lugares que estão distante do nosso olhar, diante do nosso saber, usando pessoas e conectando pessoas que fazemos a menor ideia, mas é Ele quem está direcionando situações, circunstâncias e pessoas. Ele foi fiel no cárcere, mesmo sem saber o que lhe esperava. Da mesma maneira, irmãos, nós não devemos esperar mudanças na vida para sermos fiéis a Deus. Olha, eu só vou ser fiel se ocorrer isso. Se não acontecer aquilo, olha, aquilo para mim é o deadline, é o ponto final. Se não acontecer tal dia, tal hora, Não espere a vida ficar perfeita para ser fiel, ou para servir, ou para se consagrar. Não espere sair do cárcere para viver a vontade de Deus, a glória de Deus. Deus vai nos usar exatamente onde estamos, exatamente com as inquietações que temos, exatamente com todas as dúvidas e medos que habitam a nossa alma. Deus vai continuar nos usando mesmo com as nossas limitações e falta de compreensão. Terceiro e último lugar, irmãos, a terceira e última lição da noite. Deus transforma a fidelidade no cárcere em caminho para a restauração. Deus transforma a fidelidade no cárcere em caminho para a restauração. Verso 8. O verso 8 é a pergunta que José faz àqueles homens. Não pertencem a Deus as interpretações? Peço a vocês, me contem o sonho de vocês. Quando os homens falam que tiveram um sonho, observe bem a resposta de José. Os sonhos, ok, mas as interpretações pertencem a Deus. Olha como esse menino foi fiel. Ele não fala, eu sou bom nisso. Olha, pode falar que eu manjo, pode vir quente que eu estou fervendo. Ele não fala nisso. Ele não fala dele, ele não fala das suas virtudes, das suas capacidades, de como ele foi usado no passado por Deus. Ele não fala nada disso. Ele olha para o céu e diz, os sonhos, as interpretações pertencem a Deus. A postura dele não foi de dizer, eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, vocês não me conhecem. Não, vocês vieram falar com a pessoa certa. Eu vou mudar a vida de vocês, vocês vão ver. Eu tenho um know-how. Deus fala comigo, eu e Deus, ali, precisa ver. Sei de tudo. Mas ele aponta para Deus. Não pertencem as interpretações a Deus? Pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Ele reconhece que o dom é uma dádiva que Deus dá. Não é algo que ele produziu por si só. É graça de Deus. Então, a glória é para o Senhor, não para ele. A capacidade vem de Deus. Portanto, a glória pertence ao Senhor. E é exatamente nesse momento que Deus começa a usar José de uma maneira extraordinária ali. E repito,
sem ele fazer a menor ideia das conexões do Deus que está no trono. Sonhos contados, interpretações dadas. José interpreta os sonhos onde o copeiro seria restaurado ao seu lugar e o padeiro não. O padeiro, ele seria condenado. E tal ocorre. E tal acontece. Exatamente como ele havia dado a interpretação dada por Deus. Deus transforma, queridos, a nossa fidelidade ali, quando nada entendemos, em caminhos para a restauração. O texto, no verso de número 23, que foi um texto que nós não lemos inicialmente, mas o verso de número 23 nos fala que o copeiro mor, aquele que disse, olha, quando eu estiver lá diante do faraó, eu vou me lembrar de você, ele não se lembrou. Aquele danado. Ele falou, olha, quando você estiver lá com o faraó, fala de mim. Ele, tamo junto. Tamo junto coisa nenhuma. Ele foi lá e ficou lá no bem bom. Ele se esqueceu. Eu fico imaginando o José aqui, puxa, mas mais uma, caramba. Papai, meus irmãos, a Potiféia, né, a esposa de Potifar, tudo errado aqui. E agora, puxa, eu não entendo nada. Tudo que eu estou tentando aqui, tudo que Deus está me dando, eu não estou vendo conexão, eu não estou vendo caminho aqui. Que final difícil. Que situação complicada. Ele lá no verso 14 falou, lembra de mim. Mas o verso 23 diz, não, só que não. Mais uma esperança frustrada, aparentemente. Então, se ele tivesse confiando em homens, ele estaria mais uma vez ali frustrado. Ele teria motivos para estar frustrado, porque o copeiro se esqueceu. O copeiro está muito envolvido lá, ele tem que reconquistar a sua confiança. A confiança do faraó. Ele não saiu de lá? Voltou, ele vai fazer o quê? Opa, não vai deixar nada por fazer, porque ele tem que reconquistar. Enquanto isso, José continua preso. Ele ficou preso ali, irmãos, 2 anos. E o copeiro lá, 2 anos. Imagina quantos pensamentos e quais não passearam pela mente daquele menino, daquele jovem. A fidelidade de José poderia ser questionada, ele poderia dizer, de que adiantou eu ser fiel a Deus? Olha que Deus me usou, Deus está me usando, mas e a minha vida? A minha vida permanece a mesma, eu estou no mesmo lugar, estou num compasso de espera, eu estou com a esperança Mas a fidelidade de José, irmãos, não produzia uma mudança imediata no tempo em que ele pretendia. Mas a gente que conhece o final da história, a gente sabe que Deus tinha preparado para José algo muito maior do que ele imaginava. Como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. José não queria palácio. Qual era o maior sonho de José? Liberdade. Ele queria sair dali, ele não queria ser o segundo abaixo de Faraó ou o primeiro abaixo de Faraó. Ele não tinha sonho para isso. O que ele queria era se ver livre daquela situação, mas Deus tinha algo muito maior para ele. O que nos faz pensar exatamente isso. Às vezes a gente está brigando por uma coisa que Deus fala, ô minha filha, agora não, quieta. Ô meu filho, quieta, filho. Shhh, quieta. Você não sabe o que eu tenho para você. E a gente quer apenas
aquilo que está na nossa mente, aquilo que nós planejamos. José queria, irmãos, ainda além de liberdade, uma coisinha a mais. Queria que o copeiro se lembrasse dele. Ele estava tentando encontrar uma saída humana para a situação. Então ele corre dali, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Olha, vai dar certo, vai dar certo. Não, isso aqui eu garanto. O esquecimento do homem não cancela o propósito de Deus. O esquecimento do homem não anula, não cancela o propósito de Deus. O copeiro esqueceu de José, nos diz o texto. Mas a pergunta é, Deus se esqueceu? Não. Deus não se esqueceu de José. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não é o fato de ele ter se esquecido, mas de Deus não ter se esquecido. O homem pode esquecer. Meu irmão, minha irmã, Deus jamais. O homem pode falhar, pode. Deus jamais. Porque Deus de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. O homem pode não cumprir promessas, pode não cumprir, mas Deus continua no trono governando todas as coisas. José foi esquecido por 2 anos, mas aqueles 2 anos não foram 2 anos à toa. Aqueles 2 anos não foram 2 anos desperdiçados no plano de Deus. Faziam parte do propósito de Deus. O Senhor estava preparando o certo para o momento certo. Gênesis capítulo 40, irmãos, está nos apresentando claramente como Deus é soberano. Nos apresenta de uma forma inequívoca a soberania de Deus, a sua grandeza. Os sonhos não são uma demonstração da grandeza de José. Interpretar sonhos, ser usado por Deus. A grandeza não é de José. A fidelidade dele, e Deus o usou. José, ele não está controlando os acontecimentos. José não tem poder para isso. José não tem conhecimento para isso. Ele não pode controlar pessoas, manipular pessoas. José não pode manipular situações. Quem faz isso é um manipulador. Manipulador faz isso. Mas quem espera no Senhor, não. José não é manipulador. É Deus quem governa os sonhos, é Deus quem governa os encontros e desencontros. É Deus quem promove os reencontros. É Deus quem governa os palácios. É Deus quem governa os subterrâneos das prisões, as masmorras. É na providência divina que todas essas coisas estão caminhando, mesmo que não saibamos, porque não temos competência para isso. José não estava abandonado coisa alguma. José estava sendo tratado. José estava sendo preparado. José estava sendo lapidado. Se ele apenas quisesse sair como ele queria, ele não teria aquilo que Deus teria para ele. Então Deus, você vai ficar aqui, querido. Eu vou trabalhar no teu coração, vou trabalhar o teu caráter, vou trabalhar a tua vida, a tua língua, vou tratar as tuas emoções, vou tratar. Irmãos, talvez nós tenhamos vivido ou estejamos vivendo isso, ou conhecemos alguém que esteja numa situação semelhante à de José, alguém que se sentiu injustiçado, alguém que se sentiu esquecido, largado, abandonado por Deus, esquecido por Deus, alguém que estava precisando ser reconhecido e não foi,
Alguém que queria algo e não conseguiu, José. Esperou uma resposta que aparentemente não veio. Orou, jejuou, buscou, pediu. E o cenário não apresenta mudança alguma. Ouça, o esquecimento dos homens não significa o esquecimento de Deus. Deus sabe exatamente onde nós estamos. Deus sabe exatamente como nós estamos. Aflitos, chateados, desanimados, entristecidos. Deus sabe. Mas Ele sabe também as áreas em que nós precisamos ser trabalhados. A pergunta é, nós conhecemos as áreas em que nós precisamos ser trabalhados? A gente se acha pleno, perfeito, pronto. Deus conhece a história de cada um de nós. Deus conhece cada lágrima de cada um de nós. Deus conhece as injustiças que todos nós enfrentamos. E cremos, queridos, que no tempo determinado, pela soberania dEle, a vontade soberana dEle, Ele vai cumprir todos os seus propósitos. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje. Se os irmãos forem ler em casa o capítulo 40, nós só lemos alguns versos. Os irmãos vão ver que o capítulo 40, mesmo com tudo isso tendo ocorrido, o capítulo 40 termina com ele preso ainda. Mas olha como Deus está trabalhando. Mudou alguma coisa ali? Nada. Mas Deus deixou de agir? Não. Deus deixou de atuar? Não. Deus deixou de trabalhar? Não. Deus se esqueceu? Não. Mas se os irmãos forem observar os primeiros versos do capítulo 41, nós estamos no 40. O capítulo 41, irmãos, começa dizendo assim: passados 2 anos completos, aí a história começa a mudar. Observe que o tempo não pertence a José. Não pertence. Os irmãos devem se recordar de uma figura que existe nos filmes e nos desenhos, nos gibis, de alguém que está preso. Ele pega um lápis, uma caneta, um pedaço de ferro, e aí ele vai contando os dias na parede. Os irmãos já viram? Ele faz 4 risquinhos, aí um na transversal para dizer 5 dias. Talvez no planner de José ele falou, não tem mais nem parede aqui. Não tem mais parede. Vou fazer onde? No teto? Vou fazer onde? No chão? Não dá mais. Ele continuava no cárcere. Mas Deus estava preparando o momento. E quando chegou a hora de Deus agir, ninguém pôde obstacular a ação de Deus. Ninguém pôde parar, ninguém pôde impedir, ninguém pôde retardar, porque no momento certo o copeiro se lembrou de José, por conta de uma aflição que Faraó teve. E aí ele falou assim, olha, tem um rapazinho lá que eu conheci que, olha, aquele menino, o que ele fala, acontece. E é exatamente aí que Faraó o chama. E é exatamente aí que aquele garoto que estava no cárcere, sem imaginar, vai estar agora diante de Faraó. Ele não planejou isso. Isso não estava nem nos seus melhores sonhos. Mas vamos observar o seguinte. José não foi restaurado porque o cárcere era mais forte ou porque ele encontrou uma saída humana. Ele não saiu pelas suas mãos.
Ele não saiu de lá pelas suas ideias, pelo seu planner, pelos seus sonhos. Ele saiu de lá porque chegou a hora exata de Deus fazer valer a sua vontade. Nem um dia antes, nem um dia depois. Ele está dizendo, José, eu estou no trono. Eu governo as nações. Não é Faraó, tampouco você. Um cárcere terrível, por mais que não fosse de duras penas ali. Mas ele estava preso ainda ao passado. Aquele menino estava com muitos cárceres na mente. O cárcere do lar, cárcere dos irmãos, cárcere emocional, feridas, incompreensões, tantas coisas que estavam aprisionando aquele menino, de tal forma que o lugar onde ele estava preso ainda era menor. Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai visitando. Então, nada daquilo que ocorreu a José escapou do olhar de Deus, da soberania de Deus. Queridos, Deus não nos abandona nos nossos cárceres. Ele continua reinando, ele continua presente. Talvez estejamos ali lutando, buscando uma resposta que tanto queremos, e não está errado querer respostas de Deus. Isso é normal. O que nós precisamos entender é que Deus tem um tempo de agir. E até lá devemos permanecer fiéis. Por mais que não enxerguemos todas as coisas. O Deus que sustentou José ali no cárcere é o mesmo Deus que conduz todas as coisas para o cumprimento de todos os seus propósitos. Portanto, querido, querida, irmão, irmã, continue fiel, continue servindo, continue se consagrando, colocando todas as emoções no trono de Deus. Você não está vendo nada, eu também não estou vendo. Mas isso não implica que Deus deixou de agir. Talvez nós ainda estejamos no capítulo 40 da nossa vida, aguardando 41, 42 e a sequência da nossa história. Mas Deus conhece, irmãos, não apenas o capítulo 40 e o 41. Ele conhece toda a nossa jornada. O livro dos Salmos, no seu capítulo 139, nos diz, Davi, que todos os nossos dias foram escritos por Deus. Todos eles, antes mesmo de o primeiro dia ter sido a nossa vida. Você acha que Deus se esqueceu de você? Tire isso da sua cabeça hoje. É hora de nós nos regozijarmos, crendo que temos um Deus que está no trono e que está cuidando de nós. Queridos, quando Deus age, até mesmo o cárcere se torna um lugar de restauração. Deus o restaurou antes mesmo de ele sair do cárcere. O resto é história que num dia oportuno nós daremos continuidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos alimente a fé. Que Deus nos ensine a descansar nele. É tão difícil, como é difícil. Como é duro. Mas precisamos, irmãos, reafirmar a nossa fé em Deus. Nós não podemos agir com o nosso olhar ou baseados no nosso olhar. A gente não sabe o que está se passando em outros lugares, em outros corredores, em outras situações. A gente não sabe as pessoas que Deus está colocando do nosso lado, são oportunidades. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, minha irmã.
temos muito ainda a sermos trabalhados por Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.